Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é meu primeiro vídeo de maquiagem, maquiando outra pessoa aqui no canal. Hoje eu peguei a minha prima Tayla pra maquiar e eu já começo com a água termal pra poder dar aquela hidratada no rosto. Em seguida eu já hidrato os olhos dela com hidratante, então eu passo bem ali em cima onde eu vou colocar a sombra. E em seguida eu já recorto a sobrancelha dela com o corretivo da Bruna Tavares. Eu uso a esponjinha da Mari Saad para poder esfumar todo o corretivo que está na pálpebra dela. Eu aplico um marrom bem clarinho na pálpebra dela para poder dar de base às outras sombras. Em seguida, eu já venho com outro pincel e começo a esfumar. Eu venho com uma sombra vinho e aplico bem no cantinho externo do olho dela. Naquela hora eu tinha achado que ficou uma marcação, então eu passei o mesmo pincel que eu esfumei o marrom, eu passei ali em cima. Em seguida, eu já venho com mais vinho, aplico mais vinho e já vou subindo por todo o olho. Eu faço até uma marcação ali no início da sobrancelha. Então, eu pego um pincelzinho fininho, o corretivo e faço o recorte do cut crease. E ali em cima eu puxo um tracinho. Como eu quero passar um pigmento dourado, eu já passo a sombra dourada para poder dar de base ao pigmento. Eu achei que o pigmento ornou bastante com a maquiagem. Ali no cantinho, bem entre os cílios, eu aproveitei e já passei o marronzinho para dar uma profundidade. Faço um traço ali, como vocês puderam ver, como se fosse um gatinho, com lápis de olho e com o mesmo pincel. E com a sombra vinha, eu venho esfumando. Nessa hora, a Tayla tava falando no telefone. Eu tirei toda a sujeira do glitter abaixo dos olhos dela e apliquei um sérum e espalhei. A paleta que eu usei nos olhos dela foi a de 24 cores da Oceane. Eu passei o creme da Nivea no rosto dela e espalhei com o pincel Dual Fiber. Eu aplico a base sobre o rosto dela e venho espalhando com a esponjinha da Mari Saad, que é maravilhosa. E eu não passo base nas olheiras. Gente, desculpa se a minha voz tá estranha, que eu tô meio nervosa pra gravar isso. Então toda hora eu tô refazendo o áudio e tudo mais. Mas como vocês viram, eu espalhei tudo direitinho. Eu venho com um contorno cremoso e passo ali bem onde a gente sempre passa contorno e esfumo com um pincel. Eu passei o corretivo da Bruna Tavares bem ali na zona T, que era onde eu queria iluminar, e abaixo dos olhos, que é sempre nas olheiras. Em seguida eu já esfumo com a esponjinha da Mari Saad. Eu passo o blush tá meio cremosinho assim porque eu passei uma bruma nele para ele ficar mais cremoso e também passo um pouquinho no nariz dela. Para servir como base também, eu passo um iluminador cremoso. Eu passo o pó translúcido bem onde a gente passou o corretivo e eu já tiro ele com um pó compacto. Como eu passei contorno em creme, então eu venho e passo o contorno em pó para poder selar tudo aquilo que a gente passou. Porque querendo ou não, aquilo dali vai ficar molhado. E quando você faz isso, antes e depois como eu fiz, ajuda a fixar mais. Para tirar o aspecto de pó, eu passo uma bruma e espero secar. Quando ela tá quase seca, eu já passo o iluminador. E eu passei o iluminador da Mari Saad, que é maravilhoso. E como vocês podem ver aí, já deu até um tchan na maquiagem. Passo também abaixo da sobrancelha para dar uma iluminada. E eu também passei um gelzinho na sobrancelha dela. Eu volto com a sombra vinha e passo abaixo dos olhos e também pego o marrom e passo bem ali no cantinho para poder dar um destaque. Eu já tinha passado o rímel, fiz o contorno da boca dela, eu não sou boa em fazer contorno, então desculpe.